Olá, olá! Nós estamos lendo a Bíblia a partir de Jesus. Ele é a chave interpretativa, não apenas para as Escrituras, mas para o todo da nossa vida. E a nossa leitura de hoje, Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Logo na sequência da narrativa, que fala sobre aquela mulher pecadora e deixa um registro histórico maravilhoso, um testemunho do amor, da graça de Deus que perdoa. A mulher que havia lavado os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, secado com seus cabelos, perfumando também a Jesus com um perfume raro. E o testemunho que Jesus dá a respeito desta mulher é o testemunho dizendo a ela: vai em paz, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo de número 8. Ora, a seguir, Jesus caminhava através de cidades e aldeias, ele proclamava e anunciava a boa nova do reinado de Deus. Os 12 estavam com ele, e também mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, dita de Magdala, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, intendente de Herodes, Susana e muitas outras que os ajudavam com seus bens. Foi quando uma grande multidão se reuniu e veio a ele de todas as cidades que ele disse, em parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte caiu à beira do caminho. Foi calcada aos pés, e os pássaros do céu comeram tudo. Outra parte caiu sobre a pedra. Brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Crescendo junto, os espinhos sufocaram. Outra parte ainda caiu na boa terra. Brotou e produziu fruto ao cêntuplo. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos lhe perguntaram o que significava esta parábola. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para os outros é em parábolas, para que olhem sem ver e ouçam sem compreender. E eis que o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e retira a palavra do coração deles, a fim de que não cheguem à fé e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que acolhem a palavra com alegria quando a ouvem, mas eles não têm raízes. Por um momento creem, mas no momento da tentação desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, e por causa das preocupações, das riquezas e dos prazeres da vida, são asfixiados durante o caminho e não chegam à maturidade. Aquilo que está na boa terra são os que ouvem a palavra num coração leal e bom, e retêm e produzem frutos à força de perseverança. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com um vaso, ou para pô-lo debaixo de uma cama. Antes, coloca-a sobre uma luminária para que os que entram vejam a luz. Pois não há nada secreto que um dia não apareça, nada oculto que não deva ser conhecido e virá à plena luz. Prestai, pois, atenção à maneira como ouvis, pois a aquele que tem será dado, e a aquele que não tem, mesmo o que ele acredita ter, lhe será tirado. A sua mãe e os seus irmãos chegaram perto dele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Anunciaram-lhe: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles querem te ver. E Jesus respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ora, um dia, Jesus subiu ao barco com seus discípulos e lhes disse: passemos para a outra margem do lago. E eles se fizeram ao largo. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Um vendaval se abateu sobre o lago. O barco fazia água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Jesus acordou, ameaçou o vento e as ondas, e eles se apaziguaram e fez-se a bonança. Depois ele lhes disse: onde está a vossa fé? Tomados de temor, eles se maravilhavam e diziam entre si:
Quem é este que manda até nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem? Eles aportaram na região dos Gergesênios, que fica defronte da Galileia. Quando ele descia à terra, veio ao seu encontro um homem da cidade que tinha demônios. Desde muito tempo ele não vestia roupa e não morava numa casa, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, ele se lançou a seus pés gritando e disse com voz forte: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te rogo que não me atormentes. Jesus ordenava, de fato, ao espírito impuro que saísse daquele homem, pois muitas vezes o demônio se tinha apoderado dele. Amarravam-no para o guardar com correntes e peias, mas ele arrebentava os seus grilhões e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Legião, respondeu ele, pois numerosos demônios haviam entrado nele. Eles lhe suplicavam que não lhe ordenasse ir para o abismo. Ora, havia ali uma vara considerável de porcos, pastando na montanha. Os demônios suplicaram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e ele lhes permitiu. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a vara se precipitou do alto da escarpa no lago, e aí se afogou. À vista do que acontecera, os guardas fugiram e relataram o fato na cidade e nas aldeias. O povo veio ver o que sucedera. Eles chegaram perto de Jesus e acharam sentado a seus pés o homem do qual haviam saído os demônios. Ele estava vestido em pleno juízo, e eles ficaram tomados de temor. Os que tinham visto lhes relataram como aquele que era demoníaco fora salvo, e então toda a população da região dos Gergênios, ou Gadarenos, ou de Gadara, pediu a Jesus que se afastasse deles, pois estavam tomados de grande medo. E ele subiu ao barco e voltou. O homem do qual os demônios tinham saído pedia-lhe para ficar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E o homem se foi, proclamando por toda a cidade tudo o que Jesus fizera por ele. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois eles estavam todos a esperá-lo. E eis que chegou um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que viesse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus ia, as pessoas quase o sufocavam. Havia ali uma mulher que sofria de hemorragias fazia 12 anos. Ela perdera tudo o que possuía com médicos e nenhum a pudera curar. Aproximou-se por detrás, tocou na franja de sua veste e no mesmo instante a sua hemorragia cessou. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? E como todos se excusassem, Pedro disse: Mestre, é o povo que te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu senti uma força, uma virtude, um poder sair de mim. Vendo que não passou despercebida, a mulher veio, tremendo, lançar-se a seus pés. E ela contou diante de todo o povo por que motivo havia tocado nele, e como tinha sido curada no mesmo instante. Então ele lhe disse: Minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e disse: A tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, que ouvira, disse a Jairo: Não tenhas medo, Jairo. Crê somente e ela será salva. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar consigo senão Pedro, João e Tiago, com o pai e a mãe da criança. Todos choravam e se lamentavam por causa dela. E Jesus disse: Não choreis, ela não está morta, ela dorme. E eles zombavam de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, chamou-a: Menina, acorda. Talita cumi, acorda. O seu espírito voltou a ela, e ela se levantou no mesmo instante. E ele ordenou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram estupefatos, e ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que havia acontecido.